Como Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Capítulo 1. O vazio e a luz. O primeiro capítulo da narrativa da criação no livro de Gênesis inicia com um retrato poético do estado inicial do universo, um vazio sem forma e sem luz. Nesse estágio primordial, a Terra era um caos, sem ordem discernível, e pairava sobre as águas profundas. No início, a descrição do vazio reflete um estado de potencial ilimitado, um tabula rasa pronto para ser moldado pela divindade. Essa concepção de um caos original destaca o poder criativo e ordenador de Deus, que está prestes a transformar o caos em cosmos. Deus, ao iniciar o processo criativo, proclama: haja luz. Essas palavras não são apenas um comando, mas uma ordem criativa que traz à existência a primeira manifestação divina. A luz, nesse contexto, é mais do que uma simples iluminação física. Ela simboliza a própria presença de Deus, a sabedoria, a verdade e a ordem que afastam as trevas do desconhecido. A simbologia da luz. A luz, ao ser a primeira criação, carrega consigo uma simbologia profunda. Ela é a antítese das trevas, representando a revelação e o entendimento. A luz é um instrumento que separa a ordem do caos, marcando o início de um processo que moldará o universo de acordo com a vontade divina. A importância do primeiro dia. O primeiro dia da criação estabelece não apenas a base física do universo, mas também introduz conceitos fundamentais que reverberarão ao longo da narrativa. A dualidade entre luz e trevas, ordem e caos, revelação e mistério, começa a esboçar a complexidade e a profundidade da criação divina. Reflexão teológica. A criação da luz no primeiro dia transcende a mera explicação cosmológica. Ela convida à reflexão teológica sobre a natureza de Deus como o Criador que traz ordem ao caos. A luz divina é o ponto de partida para a manifestação da glória de Deus, que se desdobrará ao longo dos 6 dias de criação. O capítulo inicial da história da criação estabelece uma base sólida para a jornada cósmica que se seguirá, destacando a importância simbólica da luz como o princípio ordenador que dissipa as trevas do desconhecido. Capítulo 2. A separação das águas. No segundo dia da narrativa da criação, Deus continua a moldar o cosmos, focando agora na separação das águas para criar o firmamento, também conhecido como expansão ou céu. Esse estágio da criação traz consigo elementos simbólicos e cosmogônicos que enriquecem a compreensão do universo recém-nascido. A criação do firmamento. Deus, em seu poder criativo, faz a seguinte declaração: haja uma expansão no meio das águas, e separação entre águas e águas. Essa separação resulta na formação de um espaço entre as águas, estabelecendo o firmamento que divide as águas acima e abaixo. O significado do firmamento. O firmamento não é apenas um conceito físico, mas também possui um significado simbólico e teológico. Ele representa a ordem e a estrutura do cosmos, além de estabelecer uma barreira entre o divino e o terreno, entre o transcendental e o imanente. Essa separação é crucial para estabelecer uma ordem cósmica que respeita a natureza divina. A dualidade das águas. A existência das águas acima e abaixo do firmamento destaca a dualidade fundamental na criação. As águas celestiais sugerem a transcendência divina, enquanto as águas terrestres representam a imanência e a vida no plano material. Essa dualidade será explorada ao longo da narrativa bíblica, conectando o divino com o humano. O firmamento como espaço sagrado. O firmamento não é apenas um espaço físico, mas também é considerado sagrado. Ele serve como um véu, que separa a esfera divina da esfera terrestre, estabelecendo um lugar especial para a presença de Deus. Esse conceito ecoa em várias tradições religiosas antigas, onde o céu é percebido como o trono divino. A ordem cósmica. A separação das águas contribui significativamente para a formação de uma ordem cósmica. Ela não apenas define os limites do universo, mas também enfatiza a importância da distinção entre o sagrado e o profano, o divino e o terreno. A criação do firmamento é, portanto, um passo crucial na construção do palco onde a história da criação se desenrolará.
O segundo dia da criação, com a separação das águas para formar o firmamento, marca mais um estágio na complexa dança da criação divina, trazendo consigo camadas de significado teológico e simbolismo cósmico. Capítulo 3. A Terra, as plantas e o dia e a noite no terceiro dia da criação. A narrativa bíblica continua a desdobrar-se, focalizando agora na formação da Terra, na proliferação de plantas e na instituição do ciclo dia-noite. Cada elemento introduzido neste estágio da criação acrescenta uma nova dimensão à complexidade do universo recém-formado. A formação da Terra. No início do terceiro dia, Deus reúne as águas para revelar a terra seca. Este ato é fundamental para a criação de um ambiente propício à vida. A terra, como substrato para o crescimento das plantas, torna-se o palco para a expressão da diversidade da criação. A proliferação de plantas. Após a formação da terra, Deus ordena que ela produza vegetação, ervas e árvores frutíferas. Este é um momento de grande fecundidade, onde a diversidade de plantas começa a se desdobrar. A narrativa destaca a abundância da criação e a provisão de recursos para a vida na terra. O ciclo dia-noite. Além da formação da terra e das plantas, o terceiro dia marca a criação do ciclo dia-noite. Deus estabelece a ordem temporal que será uma constante na experiência terrestre. Esse ciclo é essencial para a vida, influenciando padrões biológicos, comportamentais e ambientais. A importância do ciclo dia-noite na vida. O ciclo dia-noite cria uma estrutura regular que influencia não apenas os ritmos naturais, mas também os ritmos da vida humana e animal. Ele define períodos de atividade e repouso, destacando a sabedoria divina na criação de um ambiente que sustenta e equilibra a vida. Reflexões sobre a fertilidade e a ordem. O terceiro dia da criação destaca a generosidade de Deus ao dotar a terra com fertilidade. A narrativa ressalta a ideia de que a criação é ordenada e intencional, não resultado de acasos aleatórios. O ciclo de vida representado pelas plantas reflete a continuidade e a interconexão de todos os elementos da criação. A jornada de transformação. Cada dia da criação é uma jornada de transformação, moldando o cosmos de um estado inicial de caos para um estado de ordem e beleza. O terceiro dia destaca a importância da terra como o solo fértil onde a vida pode florescer e prosperar. O terceiro dia da criação, com a formação da terra, a proliferação de plantas e a instituição do ciclo dia-noite, revela a complexidade e a harmonia da visão divina para o universo em formação. Esses elementos tornam-se as bases essenciais para a vida e a diversidade que serão ainda mais exploradas nos dias subsequentes. Capítulo 4. O Sol, a Lua e as Estrelas no quarto dia da criação. A narrativa bíblica mergulha no cosmos, revelando a formação do sistema solar e a criação dos corpos celestes que iluminam o firmamento. A criação do Sol, da Lua e das estrelas. Deus, em sua majestade criativa, pronuncia a ordem para a formação dos luminares celestiais. O Sol, como fonte de luz diurna, a Lua, que reflete a luz noturna, e as incontáveis estrelas que pontilham o céu, todos são formados neste quarto dia. Esta cena é um espetáculo cósmico que revela o poder e a beleza do Criador. A ordem e a harmonia celestial. Ao visualizarmos este momento, podemos contemplar a ordem precisa com que os corpos celestes ocupam seus lugares designados. O Sol, no centro do sistema, ilumina e aquece, enquanto a Lua, em sua órbita regular, regula os ritmos das marés. As estrelas, distantes e brilhantes, completam o espetáculo celeste. A influência dos luminares na Terra, a criação do Sol, da Lua e das estrelas não é apenas um evento astronômico, mas também tem implicações profundas na vida na Terra. A luz do Sol influencia os padrões de sono, o crescimento das plantas e os ciclos de vida. A Lua, com sua suave luz noturna, cria um cenário mágico e afeta os ritmos naturais. A beleza do nascer e do pôr do sol. Podemos imaginar a beleza do nascer do sol, com seus tons quentes pintando o horizonte, e o pôr do sol, com suas cores suaves se despedindo do dia.
Esses momentos, criados por Deus, não são apenas fenômenos naturais, mas expressões artísticas que revelam a estética divina. Reflexões sobre a eternidade e a grandeza. Ao observar a vastidão do céu noturno, pontilhado por estrelas distantes, somos convidados a refletir sobre a eternidade e a grandiosidade do universo. Cada estrela, uma obra-prima celestial, testemunha a amplitude da criação divina e a infinitude do poder de Deus. O papel dos luminares na criação divina. O quarto dia é um lembrete de que Deus não apenas criou a Terra, mas também orquestrou o cosmos. Os luminares não são apenas fontes de luz, mas mensageiros silenciosos da grandiosidade do Criador. A criação destes corpos celestes destaca o cuidado divino em proporcionar luz e orientação na jornada terrena. A proclamação da bênção divina. Como em cada dia da criação, o quarto dia conclui com a bênção divina. Deus abençoa o sol, a lua e as estrelas, garantindo que cumpra o papel designado na harmonia celestial e na sustentação da vida na terra. O quarto dia da criação, com o surgimento do sol, da lua e das estrelas, nos convida a contemplar a vastidão do cosmos e a maravilha da ordem celestial, refletindo a grandeza e a beleza do Criador. Capítulo 5. As criaturas marinhas e as aves no quinto dia da criação. A narrativa bíblica se desloca para os vastos oceanos e os céus abertos, revelando a maravilha da diversidade nas criaturas marinhas e nas aves. A criação das criaturas marinhas. Neste estágio, Deus abençoa as águas, enchendo-as de vida. Peixes, crustáceos e uma miríade de criaturas marinhas ganham vida nas profundezas dos oceanos. A criação destas criaturas destaca a abundância e a variedade de formas de vida nos mares. A variedade de seres marinhos. Podemos visualizar cardumes de peixes deslizando graciosamente através das águas, enquanto criaturas como as baleias e os golfinhos emergem como majestosos habitantes dos oceanos. Cada ser marinho, grande ou pequeno, contribui para a riqueza da vida submarina, formando um intrincado ecossistema. O papel ecológico das criaturas marinhas. As criaturas marinhas, além de sua diversidade, desempenham papéis cruciais nos ecossistemas oceânicos. Desde os pequenos peixes que mantêm o equilíbrio populacional até os predadores que regulam a cadeia alimentar, a criação destes seres reflete uma sabedoria divina na preservação e no equilíbrio da vida marinha. A criação das aves nos céus. Paralelamente à formação das criaturas marinhas, o quinto dia testemunha a criação das aves que dominam os céus. Desde as aves migratórias que cruzam continentes até os pássaros que pairam nos ares, cada uma é moldada por Deus. Este é um espetáculo de diversidade alada que preenche os céus. A diversidade de pássaros e seu canto. Podemos imaginar uma sinfonia celestial, onde as diferentes espécies de aves contribuem com seus cantos distintos. Dos rouxinóis melodiosos às águias majestosas, o céu se torna um palco de beleza e harmonia sonora criados pela mão divina. Reflexões sobre a criação artística de Deus. Esta cena nos convida a refletir sobre a criatividade artística de Deus. Desde as cores vibrantes das criaturas marinhas até os padrões únicos de penas das aves, cada detalhe é uma expressão da arte divina. A criação é um espetáculo visual que revela a riqueza do imaginário divino. A proclamação da bênção divina. Ao concluir o quinto dia, Deus abençoa estas criaturas e as instrui a serem fecundas e a multiplicarem-se. Esta bênção não apenas enfatiza o valor da vida, mas também ressalta a responsabilidade das criaturas de participar na continuidade do ciclo da criação. A quinta cena da criação, com as criaturas marinhas e as aves, é uma exibição extraordinária de diversidade, beleza e harmonia, sublinhando a plenitude da obra divina. Capítulo 6. Os animais terrestres e o homem. O sexto dia da criação, conforme registrado no livro de Gênesis, é marcado por eventos extraordinários que ressaltam a diversidade e a singularidade da vida terrestre. A criação dos animais terrestres. Deus, continuando sua obra criativa, traz à existência os animais terrestres. Este ato divino é uma celebração da diversidade, desde os pequenos insetos até os grandes mamíferos.
A Terra é povoada por criaturas de formas e tamanhos variados, cada uma projetada com características distintas. A variedade e a harmonia na criação animal. Ao contemplarmos este momento, podemos imaginar um cenário verdejante repleto de animais interagindo harmoniosamente. Predadores e presas coexistem, herbívoros compartilham pastagens com outros, todos desempenhando papéis únicos em um ecossistema intricado. A criação reflete a sabedoria divina na diversidade e na harmonia. A criação do homem é a imagem e semelhança de Deus, o ápice do sexto dia é a criação do ser humano. Deus decide formar o homem do pó da terra, dando-lhe forma física, e então, sopra nele o fôlego de vida, conferindo-lhe a centelha divina. Este ato singular estabelece a humanidade como única, criada à imagem e semelhança do Criador. A responsabilidade e o papel do homem na criação. Junto com a criação do homem, Deus confere a ele a responsabilidade de zelar pela terra. O ser humano é designado como zelador, chamado para cuidar e proteger a criação. Essa responsabilidade implica um relacionamento de amor e cuidado para com o ambiente e os animais. A companhia e a comunhão. Deus, reconhecendo a necessidade de companhia para o homem, cria a mulher. Ela é formada a partir da costela do homem, destacando a importância da comunhão e da parceria na experiência humana. O relacionamento entre homem e mulher é uma expressão da unidade e da complementaridade. Reflexões sobre a natureza divina e humana. A criação do homem à imagem de Deus é um convite à reflexão sobre a natureza divina na humanidade. A capacidade de raciocínio, criatividade e livre-arbítrio são atributos que refletem a imagem do Criador. Esta narrativa estabelece uma base teológica para a dignidade inerente de cada ser humano. A bênção divina e o chamado à fertilidade. Assim como nos dias anteriores, Deus abençoa o homem e a mulher e os instrui a serem fecundos e multiplicarem-se. Esta bênção é uma expressão do amor divino pela vida e destaca a importância da continuidade da criação através da procriação. O sexto dia da criação é um ponto culminante, revelando a singularidade e a responsabilidade conferidas aos seres humanos como parceiros e cuidadores da obra divina na Terra. Capítulo 7. O descanso no sétimo dia. O sétimo dia da narrativa da criação é único e distintivo, marcado pelo descanso divino após a conclusão da obra criativa. Este dia de descanso, frequentemente associado ao conceito de sábado em várias tradições religiosas, encerra a semana da criação e oferece reflexões profundas sobre a natureza de Deus e a relação entre o Criador e sua criação. O ato de descanso divino. Após a criação do homem e da mulher, a narrativa destaca que Deus descansou no sétimo dia. Isso não implica uma exaustão divina, mas simboliza a completude e a perfeição da obra realizada. O descanso divino sugere que a criação atingiu seu auge, e tudo estava em harmonia e ordem. O conceito de sábado. O sétimo dia estabelece a base para o conceito de sábado, que desempenha um papel crucial em várias tradições religiosas. O sábado é um dia de descanso, adoração e reflexão, lembrando a criação divina e a importância de cultivar um equilíbrio entre o labor humano e o descanso sagrado. A santificação do sábado. Na narrativa, Deus santifica o sétimo dia, tornando-o especial e separado. Essa santificação não apenas aponta para a importância do descanso, mas também destaca o caráter sagrado do tempo. O sábado é uma pausa sagrada na rotina, um momento para agradecer e contemplar a obra divina. A percepção do tempo. O descanso no sétimo dia oferece uma perspectiva única sobre a natureza do tempo na tradição bíblica. Ao estabelecer um dia sagrado, Deus convida a humanidade a transcender a correria do tempo cotidiano, a refletir sobre a criação e a reconhecer a presença divina no fluxo temporal. O significado teológico do descanso divino. O descanso de Deus no sétimo dia também tem implicações teológicas profundas. Ele sugere que o Criador não apenas molda e sustenta o universo, mas também se envolve em um relacionamento íntimo e contínuo com sua criação. O descanso divino é uma expressão de harmonia e paz na relação entre Deus e o cosmos. O convite ao descanso humano.
O sétimo dia serve como um convite à humanidade para participar do descanso divino. Isso implica não apenas no repouso físico, mas também na busca de paz espiritual e na conexão com o sagrado. O sábado se torna um lembrete constante da necessidade de equilibrar as atividades diárias com momentos de contemplação e adoração. A continuidade do sábado nas tradições religiosas. O conceito de sábado não se limita à narrativa da criação. Ele é continuado e observado em várias tradições religiosas, incluindo o judaísmo e o cristianismo. O sábado mantém sua relevância como um tempo sagrado para reflexão, adoração e comunhão. O descanso divino no sétimo dia é mais do que um encerramento da criação. É um convite para a humanidade participar da harmonia e do equilíbrio divinos, reconhecendo o valor do descanso, adoração e contemplação na jornada da vida.